Fala, nação rubro-negra, amigos e amigas aqui do Coluna do Fla. Vamos embora para mais uma reação e pegar um trecho da entrevista do José Boto na ESPN. Ele fala de diversos assuntos, mas eu quero aqui destacar o trecho em que ele fala do Lohan, né, que é a grande incógnita. Lohan, que já foi colocado como uma grande joia da base do Flamengo, para agora ser um jogador que o Flamengo, né, pelo menos no primeiro momento, parecia querer se desfazer de qualquer maneira. E a gente vai ver o que o Boto tem a falar. Deixe seu like, se inscreva, venha acompanhar aqui. Vamos lá. Entendeu? O papo foi bom, foi muito bom, mas só fazer uma última, e aproveitando que o Boto estava falando aqui sobre a base e tudo mais, agora recentemente o Flamengo teve a questão da negociação com o Lohan, que foi para o CSKA, mas não foi, ficou naquele meio do caminho ali, o clube até soltou uma nota oficial. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a situação. E o Lohan, ele, enfim, fica na base, volta para o profissional, depende do Felipe Luiz. Como é que fica a situação dele agora, que sempre foi tratado como, enfim, uma grande joia, como a gente diz. Explicar aqui um pouco a situação do Lohan. Eu, quando chego aqui, já tinha muitas informações sobre o Lohan, porque era um jogador bem conhecido na Europa, como lá está um talento de grande qualidade. Havia já, por parte de todo o entorno dele, uma vontade de o vender, e da minha parte não havia essa vontade tão grande de o vender, mas de tentar uma forma de o desenvolver, sabendo que o espaço no sub-20 se calhar é pequeno para ele, mas que ainda não está preparado de forma alguma para estar no profissional. Foi proposto. Então, aqui só pegando, né, todo mundo lembra dessa situação aí com o CSKA, houve toda uma novela nessa negociação, o Flamengo se acertou com o CSKA, e o CSKA foi se acertar com o staff do Lohan. O Lohan chegou aí para o aeroporto, não houve acordo, voltou, o Flamengo emitiu uma nota. Tem gente que disse que não foram cumpridos, eles queriam mudar alguns termos do contrato, uma confusão. O Flamengo chegou a tentar um empréstimo junto ao Estoril de Portugal, através do staff do Lohan, não quis, e aí eu falei, pô, Lohan virou como se fosse uma espécie de vírus dentro do Flamengo, não querem de jeito nenhum. Será que tem algum problema de comportamento do Lohan, alguma coisa que ele fez? E o Boto está colocando aqui que hoje, dentro do profissional do Flamengo, ele coloca o Lohan não é um jogador pronto, isso é óbvio, né? Ainda é muito jovem. O Lohan não está pronto para o profissional, segundo o Boto, ou seja, ele não tem hoje espaço na equipe principal do Flamengo, e parece também no sub-20, e aí o staff quer vender, porque provavelmente vê que o Lohan tem que jogar, mas tem alguma coisa que a gente não sabe, não foi divulgado ainda, que é se alguma coisa de ordem de disciplina do Lohan, algo que ele tenha feito e tenha desagradado, porque o Felipe Luiz é um cara que veio da base, começou treinando na base, gosta muito de trabalhar, dá oportunidade para a garotada, e o Lohan, já antes da chegada do Felipe Luiz, com relação, vamos lá, a Everton Ribeiro, a Everton Araújo, a Cleiton, a outros jogadores, João Vitor, outros jogadores que estão começando a ganhar oportunidade, o Everton Araújo talvez um pouco mais à frente, o Lohan já estava no profissional. Inclusive o Lohan foi um dos grandes destaques do Flamengo naquele período de Copa América com o Tite, quando o Flamengo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, e depois o Lohan entrou num inferno astral. Parecia que com o Felipe Luiz iria ganhar uma sobrevida, mas não. E aí tá nessa. Hoje, pelo menos a visão do Boto é que ele não está preparado para o profissional, que a gente subentende que haverá pouco espaço para ele no primeiro momento. Vamos continuar. Isso não foi aceito na altura. Agora que as negociações, ou seja, que a possível transferência parou, não por culpa do Flamengo, eu vou tomar as rédeas do Lohan e agora vai fazer à minha maneira. Que seria? Quer tentar recuperá-lo, colocá-lo num contexto de crescimento bom para ele, tentar retirar alguma da pressão que se calhar é posta aqui no Rio de Janeiro em cima dele e dar-lhe minutos de jogo num contexto ideal para ele, mas sem a pressão que o Flamengo tem, tentar recuperá-lo, tentar que ele ponha para fora todo o talento que ele tem. Agora, isso aí vai ser difícil, né? O que ele está falando aqui? Agora eu vou tentar vou fazer da minha maneira. Qual é a sua maneira? É a ideia inicial que ele tinha quando chegou ao Flamengo, que é recuperar, e aí, assim, terminar de preparar alguma coisa assim, mas você recupera algo que, né, que está passando por algum tipo de problema, né, que não está agindo da maneira correta, não está desempenhando da maneira correta e tal. E o Lohan é muito jovem, né? Você falar, pô, vamos recuperar o Lohan, ainda
começando, engateando no início de carreira, mas ele está colocando aqui a ideia inicial, que era tentar fazer esse trabalho com o Lohan sem pressão, né, como ele coloca aqui, sem pressão, e dar minutos ao Lohan dentro de um contexto que, né, lhe tire a pressão. Então, assim, beleza, o Lohan vai ter oportunidade, mas, sei lá, em jogos talvez sem ter um grande apelo, o que vai se tornando cada vez mais difícil, porque se a gente for analisar, por exemplo, na Libertadores, todo jogo da Libertadores tem que ser encarado como uma decisão. Campeonato Brasileiro, segundo, né, o Papi, Felipe Luiz e o próprio Boto, é uma das prioridades, né, no caso, junto com a Libertadores esse ano. Então, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve focar aí, né, toda a sua atenção para a competição, né, que é a maior competição nacional, a de maior relevância esportiva. E, a depender, você acaba pegando cada jogo, transformando numa decisão, mesmo que você for jogar contra equipes medianas ou, né, muito inferiores tecnicamente ao Flamengo, porque é aquilo, no primeiro turno você tem um contexto do campeonato, no segundo turno você tem um outro, então às vezes você vai enfrentar um time fora de casa, menor, que está lutando contra o rebaixamento, mas o time vai fazer um jogo difícil contra você, e aí em que momento o Lohan, o que seria ideal para o Lohan ganhar minutagem no Flamengo? A grande questão é que o Lohan saiu talvez depois do Vinícius Júnior como uma das grandes joias, e o torcedor tinha muita expectativa em cima do Lohan para virar isso aí, tá? Nesse limbo em que é um planejamento. Acho que o Boto, acredito sim que ele vai olhar com carinho para o Lohan, talvez conversar, eu acho, né? Aí não é informação, é achismo de que há algum problema disciplinar do Lohan, que foi feito. O Felipe Luiz chegou a comentar sobre ele numa coletiva, dizendo que ele não conseguia desempenhar dentro de campo aquilo que era pedido para ele, dentro do sistema de jogo do Flamengo. E aí eu fico assim, por que... Será que o Felipe Luiz pediu algo tão absurdo que o Lohan não tem a capacidade de fazer? Capacidade intelectual mesmo, porque hoje o jogador tem que ser inteligente também, não só se joga com a parte técnica, com a parte física, né, mas também com a inteligência. O Felipe Luiz, por exemplo, né, sempre se destacou também pela sua inteligência. Então, eu vejo hoje o Lohan no limbo, né, cara? Ele não tem capacidade de executar, não tem como aproveitar, e tá nessa situação que me estranha demais. A principal joia da base do Flamengo nos últimos, sei lá, 2 anos, está nessa situação. E se quer ser um dos jogadores, porque se a gente for pegar lá do ano passado, quando o Lohan fez parte daquele time do Tite, ainda no período da Copa América, oscilou ainda naquele período, mas ele entregou muito mais algo positivo do que negativo, né? Ele oscilou porque é natural, pela idade, às vezes tem mesmo dificuldade de manter uma regularidade. O time também oscilou ali em alguns momentos, os jogadores já tarimbados, mas conseguiu suprir com muita tranquilidade a ausência do Arrascaeta, por exemplo, do De La Cruz, né? Jogadores importantíssimos que o Flamengo tinha, Pulgar também, que estava com a seleção chilena. E então, assim, o que aconteceu com aquele jogador que a gente viu e nos parecia tão pronto? E acho que talvez não só para a gente, mas para profissionais também, tanto que a gente sempre viu o Lohan especulado em grandes equipes do futebol europeu. Agora, tem aquilo também, aqui me parece um desencontro em que o staff do Lohan pensa num tipo de planejamento, o Flamengo hoje, que detém, né, os seus direitos, uma grande parte dos seus direitos, né, tem um outro planejamento, como o Boto está colocando, de tentar recuperar, não sei, vamos ver, terminar aqui de acompanhar aqui a fala do... Tem. E ser depois, se calhar em junho ou julho, ou se calhar para a próxima temporada, mais um elemento de grande valia à disposição do treinador aqui, na equipa principal. Então, aí, só encerrando aqui, ele disse que, né, a depender da evolução, né, o Lohan pode vir, sei lá, em julho ou até ano que vem, a ser uma opção ao treinador, ao Felipe Luiz, ou seja, hoje ele não é essa opção e vai precisar de fazer todo um trabalho aí, acho que até para a gente entender, eu teria que, né, detalhar mais o que ele pensa para o Lohan nos próximos meses, né, e no próximo ano, mas talvez nessa temporada, nesse momento, o Lohan não tem espaço na equipe profissional. Aí fica a minha pergunta, o que aconteceu com aquele jogador, né, que a gente viu ano passado, principalmente no período da Copa América, né, surgindo diante dos nossos olhos, vaiado injustamente no Maracanã, isso tem que ficar bem claro, e prematuramente também.
Mas o que aconteceu com aquele jogador? A gente não sabe. Bom, coloca aqui nos comentários, tá, a sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe nosso conteúdo, mas o mais importante, quero ouvir a sua opinião. Tudo nosso, nada deles. Até o próximo vídeo. Valeu.